Beleza, Leclerc foi o mais veloz nesse treino livre 1 da Fórmula 1. Mas isso significa que tá tudo perdido? Verstappen, na verdade, não tem mais chance contra a Ferrari? Na verdade, pode ser justamente o contrário do que você está pensando. E o treino livre 1 e o histórico dessa pista talvez falem tudo sobre isso pra gente. Quer saber tudo sobre o que deve acontecer nessa qualificação de sábado? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e justamente isso que a gente vai conversar nesse vídeo especificamente. A gente sabe que o GP de Mônaco de Fórmula 1 é diferente de qualquer outra corrida no calendário de 2022 da Fórmula 1 ou qualquer outro calendário da categoria. E justamente analisando aí esse primeiro treino livre e também as outras sessões que nós já tivemos no decorrer dos anos da categoria e principalmente nesse ano de 2022, nos outros GPs, a gente consegue trazer algumas análises de expectativas que nós podemos ter para a qualificação de amanhã. É claro que eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas agora nós temos também um embasamento desse treino livre 1, que veio inclusive para mudar algumas perspectivas de algumas coisas que podem acontecer no decorrer desse fim de semana. É claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo a minha visão, a minha análise desses acontecimentos, mas antes eu queria convidar você a deixar o seu like aqui embaixo. O seu like faz toda a diferença, assim você ajuda o canal a continuar crescendo e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o seu joinha e se você ainda não for inscrito, é muito importante que você também se inscreva e ative o sininho para todas as notificações, porque essa é a única forma do YouTube te avisar quando tiver vídeo novo aqui na plataforma. Enfim, vamos parar de enrolação e falar um pouco mais sobre as expectativas da qualificação de amanhã. Para começar, eu quero deixar claro que esse vídeo está sendo gravado logo após o treino livre 1, antes do treino livre 2. E também vai levar em consideração o histórico dos últimos GPs e também o que aconteceu nos últimos anos do GP de Mônaco de Fórmula 1, o que pode embaralhar tudo aí nessas expectativas para esse GP especificamente. Então, sabendo desses fatos, vamos iniciar a análise. Para começo de conversa, nesse treino livre 1 nós pudemos ver uma Ferrari muito veloz, mas que na verdade ficou muito tempo dentro dos boxes. Muito provavelmente estava ajustando algumas partes do carro na intenção de deixá-lo um pouco mais veloz do que antes. Mas a gente viu, por exemplo, o Red Bull que ficou muito tempo dentro da pista e uma Mercedes que também perdurou ali por muito tempo dentro do traçado, na intenção de fazer também novos ajustes, coletar mais dados do carro, e isso é uma parte extremamente importante justamente para essa questão aí dos treinos livres, preparação para a qualificação e para o GP também. A maioria dos pilotos utilizou apenas pneus médios para essa primeira sessão do treino livre 1, mas a Mercedes e também a Red Bull chegaram a utilizar pneus de compostos duros, ou seja, os pneus brancos. E é aí que está o pulo do gato. O motivo pelo qual eu vejo em Max Verstappen algo diferente dos outros pilotos e que provavelmente pode fazer com que ele consiga incomodar muito mais os pilotos da Ferrari do que eu imaginava antes do GP começar. Na verdade, essas primeiras voltas ali de Max Verstappen no iniciozinho do treino livre 1 foram utilizando pneus de compostos duros, os pneus brancos. Isso pode não parecer muito, mas na verdade, utilizando esses pneus brancos, Verstappen estava conseguindo fazer os melhores tempos da sessão, à frente inclusive de Charles Leclerc, Carlos Sainz, depois George Russell e Lewis Hamilton, que também conseguiram em algum momento ali umas posições mais interessantes. Ou seja, Verstappen mesmo com os pneus mais duros da Pirelli estava conseguindo ritmos interessantes em comparação com os pneus da equipe italiana, que são provavelmente os principais rivais da Red Bull nesse fim de semana. Isso significa basicamente uma coisa: o histórico desse ano nos diz uma seguinte coisa: a Red Bull geralmente tem um ritmo de corrida melhor do que o da Ferrari. Pelo menos a partir do segundo, terceiro GP ali, ela começou a focar um pouco mais nessa estratégia, um pouco mais nessa característica do seu carro, em questão de ritmo de corrida. E Max Verstappen aparentemente chega com um carro que novamente tem esse tipo de característica.
mesmo com os pneus mais duros, estava conseguindo fazer boas voltas nesse circuito de Mônaco. Claro que quando ele colocou os pneus médios, ele conseguiu melhorar um pouco mais o seu tempo, mas não o suficiente para ficar ali entre as 3 primeiras posições. E por isso, teve de se contentar com Sérgio Pérez no segundo lugar, logo atrás do piloto da casa. Entretanto, é bem provável que Pérez e Verstappen estivessem com acertos diferentes em seus carros. E essa é a grande probabilidade, ainda mais quando nós sabemos que Sérgio Pérez é sim relativamente mais lento do que o piloto holandês e estava com mais dificuldades em fazer voltas rápidas do que Verstappen nesse primeiro treino livre. Ou seja, é bem provável que os acertos estavam diferentes e que Verstappen, apesar de ter feito um ritmo de corrida, um treino de ritmo de corrida, em alguns momentos, me parece que ainda assim ele conseguia bons tempos, comparáveis ali aos tempos de volta lançada, voltas rápidas de Leclerc e de Sainz. E tem mais uma questão. A Red Bull chegou ali no Autódromo de Mônaco ontem mesmo com um carro completamente coberto. Isso significa apenas uma coisinha: o acerto utilizado pela Red Bull tem algumas peculiaridades, algumas partes que são consideradas secretas ali pelas outras equipes e que talvez se outros times tivessem acesso a isso, eles não conseguiriam, ou melhor dizendo, eles conseguiriam entender um pouco melhor o RB18 e fazer alterações importantes que seriam efetivas para esse GP de Mônaco de Fórmula 1. E ainda tem outra questão. A Ferrari nesse GP especificamente é sim mais veloz do que a Red Bull, inclusive nas partes de reta do circuito. Leclerc, por exemplo, foi o terceiro piloto mais veloz ao final das retas, no Speed Trap, com velocidades abaixo ali de 300 km por hora, mas ainda assim ele era o mais veloz ao final da reta de mais alta velocidade, que, se eu não me engano, é no fim do túnel e tem justamente aquela reta curva entre aspas. Ou seja, nesse momento específico, a Red Bull tem um carro mais lento de reta do que a Ferrari. Isso pode não parecer muito, mas significa basicamente que é bem provável que o RB18 tenha uma configuração diferente do que nós esperávamos. E inclusive, talvez tenha um conceito de maior pressão aerodinâmica do que anteriormente nesse ano. É claro que muita gente vai chegar a dizer aí que isso tudo é suposição, mas apesar de realmente ser uma suposição, ser uma teoria aqui do canal Hora do Piloto, a gente pode analisar outros fatores que apontam justamente para isso, já que as outras duas pessoas, os outros dois pilotos que estavam à frente de Leclerc nas velocidades máximas, não eram pilotos da Red Bull, da equipe principal da Red Bull. Isso significa, sim, que o carro da Red Bull deve ter chegado nesse GP de Mônaco, nesse circuito, com uma configuração de pressão aerodinâmica muito alta, na intenção óbvia de conseguir uma velocidade melhor nas curvas de baixa e média velocidade. E é como eu sempre digo aqui no canal, os carros da Red Bull aparentemente são mais adaptáveis ao F175 da Ferrari. Isso significa que mesmo em pistas onde o conceito do RB18 não seja tão favorável, como é o caso de pista de média e baixa velocidade, como foi em Barcelona e agora em Mônaco, ainda assim ele tem a capacidade de se adaptar muito facilmente a essas condições e conseguir um ritmo parecido com as equipes de ponta. É óbvio que ainda assim muitas vezes isso não é suficiente. No caso de Barcelona, por exemplo, se não fosse o problema de confiabilidade na Ferrari de Leclerc, nós sabemos que, obviamente, Max Verstappen não conseguiria vencer aquele GP. Ele não conseguiria se aproximar do piloto monegasco e, consequentemente, não venceria o GP. Mas ainda assim, nós percebemos uma grande capacidade de adaptação do RB18 na maioria dos circuitos. E agora no circuito de Mônaco, parece que isso tudo deve ser diferente, mas a Ferrari continua com uma vantagem importante. A vantagem principal, aparentemente ela é mais veloz em ritmo de qualificação. Ela me parece que não deu tudo nessas voltas rápidas que ela fez. Ela deve treinar um pouco mais para a qualificação no treino livre 2 e treino livre 3, que ainda vai acontecer, porque como eu já disse, eu estou gravando esse vídeo logo após o treino livre 1, então ela ainda deve ter muito que desbloquear no F175 e essa é uma grande vantagem. Outra grande vantagem também está ligada à capacidade de
fazer com que aqueles pneus médios durem mais tempo e, além disso, tenham um bom ritmo tanto na corrida quanto na qualificação. Nós podemos perceber que algumas equipes utilizaram sim os pneus de compostos macios para fazer essas voltas ali no treino livre 1. A Ferrari não, utilizou apenas compostos médios. A grande probabilidade é que, além de que ela esteja tentando ali treinar um pouco mais para a qualificação, já que ela fez algumas voltas lançadas importantes, ela também deveria estar tentando entender um pouco melhor o funcionamento desse tipo de composto na intenção de utilizá-lo durante a corrida. E inclusive o GP de Mônaco tende sim a andar um pouco melhor, a ter um desempenho um pouco melhor em carros que utilizam esses compostos um pouco mais macios, sejam eles os macios vermelhos ou então os pneus médios, e não conta com uma pista extremamente abrasiva. Isso significa que talvez, se a Ferrari tiver solucionado o problema de gerenciamento de pneus que nós vimos aí nos últimos GPs, é provável que mesmo em ritmo de corrida ela consiga ultrapassar a equipe Red Bull. E na qualificação é a maior vantagem. A maioria dos pilotos historicamente conseguem largar na pole position, realmente vencem a corrida, na maioria das vezes. Ou seja, se Leclerc fizer a pole nesse ano, é bem provável que ele consiga vencer esse GP de Mônaco de Fórmula 1. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Você acredita mesmo que a Ferrari está um passo à frente na qualificação e na corrida talvez ela ainda consiga um ritmo melhor do que da Red Bull? Ou você acredita que esses treinos com os compostos duros e Max Verstappen podem significar uma estratégia diferenciada da Red Bull nesse sentido e fazer inclusive com que Verstappen talvez tenha um pneu muito bom no final da corrida e que faça com que ele tenha a oportunidade ali de ultrapassar ou então de segurar a posição para Charles Leclerc, com relação a Charles Leclerc? O que você acha? Quem vence nesse GP de Mônaco de Fórmula 1? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Mesmo assistindo esse treino livre 1, a minha opinião continua sendo exatamente a mesma. Acredito eu que Charles Leclerc é o grande favorito dentro de casa nesse ano, pelo menos se a onda de azar já tiver passado. Eu aposto nele nesse GP de Mônaco de Fórmula 1. Acredito eu que ele deve ganhar com sobra e inclusive fazer a pole position e depois vencer a corrida sem perder nenhuma volta à primeira colocação. Claro que essa é a minha opinião até agora, assistindo apenas o treino livre 1, como eu já disse, mas é claro que você pode discordar de mim, inclusive você é muito bem-vindo a comentar aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, o que você pensa que deve acontecer aí no decorrer desse fim de semana, e se você gostou da análise desse vídeo, trazendo um histórico dos últimos GPs de 2022, um histórico do GP de Mônaco de Fórmula 1 nos outros anos da categoria, nas outras temporadas, não esqueça, deixa o seu like aqui embaixo, o seu joinha faz toda a diferença, e se você curte os vídeos do Hora do Piloto, não esqueça também de se inscrever nesse canal. Se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações, para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!